Como acontece toda quarta-feira, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Ziro Coste. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Wolf. Bom dia, Edmilton. Tudo Edmilson, prazer estar aqui com você. Tudo certinho, tudo tranquilo? Tranquilo, vai ser, tivemos feriado ontem, era um dia gostoso, um calorzinho durante o dia e à noite um friozinho gelado, né? Mas foi um dia maravilhoso. Mas tá frio mesmo esse dia, não? Fala a verdade, 2, 3 blusas, a gente tá usando 2, 3 cobertores para dormir. Então, olha, rapaz, São Maraém, Campinas? Campinas. Tá mais ou menos a mesma temperatura daqui, né? Fico imaginando São Paulo, como deve estar, não? Puxa vida. Gelado, mais gelado. Gelado. Porque aqueles prédios todos eles não deixam, né, circular o sol ali, então normalmente os bairros são mais gelados. Mais gelados. Muito bem, doutor, com a possibilidade da aprovação da reforma da Previdência, será que nossa indústria reage, doutor? Porque o desemprego está grande, né? Olha, a aprovação da reforma da Previdência é uma condição necessária, né? Mas, porém, não suficiente. Eu aposto que a reforma vai passar, até porque a situação é muito complicada, né? Complexa, uma vez que nós tínhamos no passado aí 14 trabalhadores para cada aposentado, hoje estamos com 7 e daqui a 10 anos vamos estar com 2. Então é uma questão matemática, não é uma questão de ideologia, não fecha. Agora, dizer que passando a reforma, a nossa situação da indústria, a situação do desemprego que você citou aí vai melhorar, isso é uma falácia, né? Porque o desemprego, a indústria, ela precisa de outras medidas, né? Principalmente no que tange a impostos, né? Diminuição de impostos ou até a diminuição da burocracia para se recolher os impostos, que no Brasil é extremamente alta, né? Para ter uma ideia, no Brasil, se você não pagar imposto, você gasta cerca de 2.400 horas por ano só para preencher os formulários e entregar a documentação. Um país desenvolvido como os Estados Unidos, esse mesmo número de horas está em torno de 200 horas, 300 horas. Quer dizer, então, se a gente conseguisse melhorar a burocracia, diminuir os impostos, né? Nós já temos aí hoje uma inflação relativamente bem comportada, né? Os juros não caem mais porque o governo deve muito, né? Então, eu acho que talvez aí melhorar um pouco, flexibilizar ainda mais as leis trabalhistas, e aí sim eu acredito que nós teríamos um céu não digo de brigadeiro, mas um céu com menos turbulência para o empresário conseguir competir com o pessoal lá de fora. Então eu acredito que 2019 já foi, eu acho que já não vai resolver esse problema do desemprego, mas se conseguirmos aprovar essa reforma e mais a tributária, eu acho que aí as chances aumentam muito para 2020. A reforma tributária eu acho que vai ser pior do que a reforma da Previdência, porque nós pagamos impostos demais, né? E impostos altíssimos. E todas as vezes que se pensa em equilibrar as contas, imposto no povo. Porque o grande vilão de toda essa história, desde a época do governo militar, é o déficit público, né? Então você tem, cada vez mais o déficit público aumenta em relação ao PIB, né? Então chegou a ser 10, 12%, hoje está em 70%. Então, o que acontece? Como é que você vai cobrir esse déficit público, né? Aumentando a arrecadação de impostos. Então, o governo que está aí, ele se diz neoliberal, né, através do senhor Paulo Guedes, ele tem que baixar essa máquina, diminuir essa máquina, né, usar o slogan que eles fizeram na campanha, né, mais Brasil e menos Brasília, né, e tentar ver se consegue, porque tem uma incoerência muito grande aí, por exemplo, quando você fala assim, não, vamos abrir o país, tá bom, então vamos concorrer de peito aberto aí com o alemão, agora com a União Europeia, com o francês, com o americano, tá bom, vamos concorrer nas mesmas bases, né? Não adianta o americano, o alemão lá não ter burocracia, não ter impostos, não ter uma série de incentivos, e o empresário local aqui sai já com uma carga tributária elevadíssima e tal. Quando você põe os dois para competir juntos, é lógico que nós não vamos ganhar. Então,
tem que ter a reforma, ela é uma condição sine qua non para que, reforma tributária, né? Para que ele possa abrir a fronteira e a gente competir em pé de igualdade. Esse é o grande pulo do gato, né? Muito bem, doutor. São 8 horas e 16 minutos agora. Vamos lá. Na sua opinião, Uhum. por que se erra tanto no Brasil quando se planeja alguma coisa? Falta planejamento. E devido a essa falta de planejamento, por que as obras atrasam tanto no Brasil? Por que é tudo enrolado? Por que é tão burocrático? As coisas não saem, doutor. É verdade. Olha, eu acredito que eu citaria dois pontos, dois tópicos básicos, né? O primeiro é que, vamos dizer, o empresário nacional, o empresário brasileiro, ele é um otimista por nascença, né? Nascença. Ele sai, vamos dizer assim, esperançoso que vai dar certo, que vai ter uma lucratividade alta, que vai ter, que a empresa dele vai crescer, que ele vai fazer um produto diferenciado, etc, etc. Mas ele olha muito pouco, vamos dizer assim, para os percalços, para as pedras que ele pode encontrar pelo caminho. Então, o planejamento dele, normalmente, é um cenário muito otimista, de que ele vai conseguir, que ele vai resolver e tal. Esse é um ponto. O outro ponto é que, vamos dizer assim, ele fica muito envolvido nos trâmites internos e não tem ninguém olhando do lado de fora, né? Quer dizer, você tem uma visão interna que é dele, que até certo ponto é positivo por ser otimista, né? Mas a visão externa ele despreza. Então, mesmo que você tenha alguém que fala, olha, isso aqui não funcionou lá atrás, isso aqui não está mudando, isso aqui, ele não dá muito ouvido a isso, né? E quando ele vê, o planejamento dele, vamos dizer assim, foi para o espaço, né? Então, quando ele vê uma coisa que ele achava que ia fazer em 6 meses, passou para 1 ano, de 1 ano passou para 4 ou 5, e ele fica postergando isso por uma falta de visão um pouco mais ampla. Uhum. E qual que é o segredo do sucesso? Qual é o pulo do gato aí? Olha, bom, o segredo do empresário, para o empresário, eu diria para você que é traçar um plano estratégico, né? Existem várias correntes aí já mapeadas, né? Um verdadeiro safari nesse segmento de estratégias. Você pode optar por uma ou outra, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é um canadense, que é o Henry Lindsberg, que ele chega a mapear 10 estratégias para você criar pelo menos um plano mestre para começar, né? Agora, o segredo, vamos dizer assim, para a pessoa, vamos dizer assim, para o funcionário, ele é um pouco distinto. Eu acho que a gente podia colocar isso em alguns tópicos, né? O primeiro tópico eu acho que seria a paixão por aquilo que se faz. O segundo tópico seria não adianta se iludir que não vai ter que trabalhar, né? Que a coisa vai vir embora, que não é verdade, né? Uhum. Trabalho muito duro. O terceiro ponto é foco, né? Vamos dizer assim, não dá para você ficar se dispersando e tentar achar que consegue fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Que é multitarefa. Precisa ter foco. O quarto ponto eu diria para você que seria se mover, mas mover para frente, né? E sempre, vamos dizer assim, com o olho na linha de chegada, né? Onde você quer aportar. O seu cliente, vamos dizer, um quinto ponto, ele tem que entender que ele vai teria prazer em monetizar essas suas ideias, esse seu trabalho, né? Ele tem que estar disposto a pagar por isso. Um sexto ponto, eu diria para você que para a obtenção de sucesso seria a educação continuada. Hoje não dá para você falar, não, fiz medicina, sou médico, né? Não, se você não continuar, se não tiver uma melhoria contínua, se não tiver continuar estudando, realmente você para no tempo, porque principalmente na área de tecnologia a coisa muda de uma maneira exponencial. Um sétimo ponto para esse funcionário ter sucesso, eu diria que, vamos dizer, você tem que resolver um problema para o cliente. Não adianta você achar que o seu produto é bom, que é interessante, que é moderno. Não, ele tem que resolver uma tarefa para o cara achar que fala, não, tá bom, resolveu, estou disposto a pagar por isso.
E por último, todo mundo diz, não, é importante ter uma diferença entre insistência e persistência, né? O cara que insiste num negócio que não vai indo bem, é bom ele desistir, né? Mas a persistência... É verdade. A persistência inteligente naquilo que você está buscando, eu acho que é fundamental. Eu acho que esses seriam, resumidamente, aí ficaria passando aí por 8 pontos que seriam importantes para o sucesso de um colaborador, um funcionário. Do funcionário, mas eu sei que não está fácil não. Principalmente para quem trabalha com vendas, né? Tem um segredo para o vendedor conseguir vender mais nesses tempos tão difíceis, tão complicados? Olha, Edilson, eu até tenho pensado em escrever talvez fazer um workshop, né? Como orientar esse vendedor. Isso é importante, né? A conseguir um melhor sucesso, né? Esse é um ponto bastante extenso, bastante longo, mas eu estou convencido hoje que, estudando um pouco aí da neurociência e tal, o vendedor ele precisa dar, eu diria, vamos dividir isso em fases, ele precisaria dar para uma primeira fase alguns inputs no cérebro do potencial cliente, do potencial comprador, de sorte que esses inputs vão gerar uma emoção, né? E essas emoções, tem algumas emoções que são básicas, que são mapeadas já pelos psicólogos aí, e outras emoções que são mais complexas. Então, por exemplo, ele tem que saber que emoção ele quer gerar nesse comprador. Ele definindo essa emoção, a emoção hoje é definida por esses experts como, vamos dizer assim, a estrada, e o carro que corre em cima dessa estrada são os sentimentos. Então você tem o input, você gera uma emoção que você quer, por exemplo, a emoção de confiança, de afeto, enfim. E essa emoção vai criar dentro desse cérebro um pensamento rápido ou um pensamento lento, como diz esse recente ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman. Ou seja, ou você pensa de uma maneira rápida ou uma maneira lenta. Isso desemboca num comportamento de compra. É um assunto mais ou menos complexo para o vendedor. Eu acho que o vendedor, principalmente de 5 anos para cá, ele teria que se instruir, mudar muito, porque muita coisa com relação ao cérebro humano foi mapeada, né? E vendas pega uma carona aí nessas reações do ser humano. Mas vamos ver, uma hora fazer um programa talvez só sobre isso, porque o tema é bonito, muito extenso, né? E eu acho que ajudar o pessoal de vendas é fundamental. Tá certo. São 8 horas e 23 minutos na Rádio Wolf. Nós falamos com o Dr. Ziro Costa, então prepara pra gente aí um programa pra gente falar, para tentar ajudar as pessoas que trabalham com venda, né? Tentar ajudá-los nessa questão de como vender mais em tempos tão difíceis como estamos vivendo. É verdade, eu acredito que são várias variáveis, né? Uma delas, eu poderia dizer para você de soprada aqui, que seria contar histórias, né? Por exemplo, em vez de você falar do seu produto, assim, você conta histórias, o ser humano... Contar história. Assimila melhor histórias, né? Você fala, bom, tem um caso de sucesso assim, que eu usei esse produto, eu fiz determinado serviço, né? Essa é uma das dicas, mas vamos trabalhar com mais profundidade nesse tema aí. Uma das coisas mais importantes para se vender bem é saber vender o seu produto, né? Conhecer o produto. Tem que conhecer. Às vezes a gente é abordado por algumas pessoas que não sabem vender o produto. O produto é bom, mas não tem aquele... a pessoa que está vendendo não conhece o produto e não sabe vendê-lo. Aí fica difícil de comprar. É por isso que a gente falou no início aqui que, vamos dizer, você tem que resolver uma tarefa para o cliente, né? Acho que um segundo ponto que a gente podia falar aqui como dica é, em vez de você praticar oratória, praticar escutatória, né? Ou seja, ir lá, ver qual é o problema do fulano e falar, para esse seu problema eu tenho essa solução, se serve ou não, né? Do que você simplesmente dar alguns dados básicos do seu produto e falar, olha, por isso é bom, não sei o que, isso acho que isso é século passado. Né? Tá certo. 8h25, obrigado, viu, doutor? Obrigado, Adilson. Semana que vem estamos aí. Bom frio para você aí. Não, graças a Deus vai passar, rapaz. Eu tava vendo o jornal agora de manhã, o Bom Dia São Paulo, e
O pessoal lá falou que sexta-feira já vai estar melhor. E quem sabe com a aprovação da Previdência. Dessa reforma aí, que pelo amor de Deus não se fala em outra coisa. Tem que, para ver se o Brasil anda um pouco também, né? E seguimos para a próxima reforma, que seria a tributária. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes. Sucesso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. São